concedeu uns para apóstolos, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo Jesus. Vamos ler esse último texto, esse último versículo, versículo 13, juntos? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você e eu somos chamados a nos aproximar dessa estatura de Cristo Jesus. Ele nos chama para nos parecer com Ele. Todas as vezes que nós olhamos para Ele, nós somos iluminados. Todas as vezes que nós o adoramos, nós nos parecemos mais com Ele. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Se você adora o dinheiro, você se parece com o dinheiro. Se você adora sexo, você fica com a cara de pomba gira. Se você adora as coisas fúteis dessa vida, você fica com a cara de futilidade. Mas se você adora Jesus, você se parece com Jesus. Quando você olha para Ele, você fica parecido com Ele. Você tem as ações dEle, você tem o coração dEle, você tem os sentimentos dEle, você tem as atitudes dEle. E mais ainda, você tem as promessas dEle. Então vamos orar. Bota sua Bíblia na sua cadeira, pegue a mão do seu irmão que está do seu lado e nós vamos orar e pedir que o Senhor libere sobre a nossa vida hoje essa plenitude da estatura de Cristo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra. Senhor, Tu derramaste, Senhor, sobre teu povo, sobre tua igreja, o poder, a sabedoria. Tu derramaste sobre teu povo, Senhor, o Espírito Santo, que nos leva até Jesus, que nos leva para mais perto de Jesus. E nós oramos para que nessa noite o Senhor nos aproxime, nos atraia ainda mais para Ti. Nós queremos ter pleno conhecimento de Jesus. Nós queremos nos aproximar dessa varonilidade perfeita, um varão perfeito como Jesus é, a essa medida, dessa estatura, da plenitude de Cristo em nossas vidas. Senhor, sobre cada um de nós, sobre essa igreja, sobre as igrejas de Jesus espalhadas em toda a face da terra, Senhor, seja manifesta essa presença abençoadora de Cristo Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Sobre teu povo seja essa bênção em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém, amém. Você pode assentar, querido. Uma das coisas mais tremendas e agradáveis que eu conheço nessa terra é o fato de alguém, de uma família, principalmente quando são casais jovens, quando eles conseguem comprar sua casa, eles conseguem comprar seu apartamento, mesmo que seja um kitnet, começar na vida, uma casinha, né? Um lugar onde a esposa pode fazer do seu jeito, né? Ela pode arrumar do seu jeito, botar aqueles negocinhos lá, aquelas fitinhas lá, os arranjinhos, as coisas dela, né? Sem que a sogra precise botar a mão no negócio, né? Ok? Então, marido, vigia, tá? Se sua mamãe, que gosta muito assim de ajudar nessa área, chega na sua casa e começa a mudar as coisas, chama ela assim no canto, com muito amor e carinho, e fala: mamãe querida, eu te amo tanto, você é uma bênção. Se não fosse você, eu não estava nesse mundo. Mas sabe, deixa a minha esposa cuidar disso. Não fica chateada comigo, por favor, me perdoa. Mas sabe, deixa ela cuidar do jeito dela, tá? Porque a mulher gosta disso, é o jeito dela. Tem as combinações, às vezes não combina. Mas é a combinação dela, deixa lá, não mexe nisso. E nem você também, homem, fica metendo um bedelho nisso, tá bom? Ok? Amém? A voz da sabedoria. Aqui só tem mais tempo de casado do que eu.
Então você deve ouvir a gente, né, Jácio? Está certo ou não? Amém, glória a Deus. Inclusive isso vale para os netos também, né? Nem, Silva? Exatamente, ok. Então, mas essa é uma bênção muito grande, uma casa, um lugar onde você pode chamar de seu, um lugar onde você pode chamar de seu lar, né? Porque uma casa, necessariamente, quem compra uma casa não compra um lar. Uma casa se compra, mas um lar se constrói, um lar se edifica, um lar leva tempo para você edificar. Assim também é a casa de Deus. Você não compra uma casa de Deus, você pode comprar um prédio, mas não compra a casa de Deus. A casa de Deus é algo que você edifica, é algo que nós estamos edificando. Quem vai dizer amém? Você entra aqui no nosso estacionamento, tem uma placa grande da Igreja Mi, tem 3 frases, não sei se você já leu ou prestou atenção. Está lá faz tempo, né? Às vezes a gente passa despercebido. Mas tem 3 frases, uma delas diz, conhecendo Deus. Essa é uma das nossas atividades, é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. Segunda frase é, nós estamos aqui para amar pessoas. Jesus ama pessoas. E a terceira frase é, estamos edificando uma casa para Ele. Todas as vezes que nós nos ajuntamos num lugar como esse, nós estamos edificando um santuário para Deus. Estamos edificando uma casa espiritual com pedras vivas, que é você. Você sabia que você é uma pedra viva, linda, bonita, abençoada? Vira para o seu vizinho e diga, você é uma pedra linda. Você é uma pedra maravilhosa. Pode ser que ainda precise de dar algum lixamento ainda, né? Às vezes Jesus precisa passar aquele bichinho assim que faz um zzz, né? Para limpar as arestas, porque todo diamante precisa ser lapidado. Você é um diamante, diga para o seu vizinho, para o outro vizinho agora, você é um diamante, meu irmão, minha irmã. Mas não se esqueça, diamantes precisam ser lapidados. Eu sei que essa frase é mais difícil de dizer, mas diga, diamantes precisam ser lapidados. Então Deus está edificando uma casa para Ele, amados, porque o mais importante disso tudo não é somente que que nós precisamos ter o desejo de ser uma casa para Ele, de edificar uma casa para Ele, mas o mais importante que a gente descobre nas Escrituras é que Ele tem desejo de habitar entre nós. Ele tem vontade de habitar no meio do seu povo. Quem aqui é povo de Deus? É por isso que nós precisamos crescer em rumo a essa plenitude, a esse conhecimento pleno da bênção de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus e da sua graça que já foi derramada sobre a minha vida e sobre a sua, em nome de Jesus. A Bíblia fala muito sobre a casa de Deus. Estamos desde o início dessa série de mensagens falando sobre esse fenômeno revelado nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse. A nossa história começa em Gênesis, num jardim, e vai terminar nessa era, que a história da gente nunca mais vai terminar, nós somos seres eternos, vamos viver para sempre com Cristo. Mas essa primeira parte da história vai terminar numa cidade chamada Jerusalém Celestial. Estamos caminhando para esse lugar onde Deus também vai habitar ali para sempre. A Bíblia diz que esse lugar não haverá choro, nem ranger de dentes, nem lágrimas, não haverá noite, porque o Senhor é a luz que brilha naquele lugar para sempre. Estaremos ali num lugar onde diz a Bíblia, haverá justiça. Você tem fome de justiça e sede por isso? Você se indigna com a injustiça praticada ao seu redor? Você olha ao seu redor e vê tanta gente praticando coisas que não deveria? Pois a Bíblia diz que um dia, aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos. Será um lugar de justiça plena, completa. Não vai haver mais mentira, engano, nenhum tipo de malignidade, porque Satanás e seus anjos já foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre e estarão lá para sempre, e nós estaremos habitando na casa de Deus para todos sempre. Quem recebe, diga glória a Deus. Os textos, amados, que os salmos falam sobre essa casa são textos belíssimos. Eu escolhi apenas alguns que revela para mim e para você
esse lugar, esse ambiente, essa atmosfera, que na verdade não tem que ser um lugar físico, mas tem que ser um lugar onde, se Deus está presente, é céu na terra. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse o Senhor, eu estarei ali no meio deles. Pode ser no deserto, pode ser na rua, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar dessa terra, pode ser no espaço, se for um astronauta. Ali, se houver 2 ou 3 que invocam o nome do Senhor, o Senhor está ali habitando no meio deles. É claro que nós somos uma habitação do Espírito Santo individualmente, mas a Bíblia diz que existe uma dimensão da casa de Deus que somente é construída quando nós estamos juntos. Por isso que todas as vezes que nós nos negamos, ou recusamos, ou não damos importância a essa dimensão do envolver-se como o corpo de Cristo, nós estamos negando a própria divindade de Cristo. Porque Ele, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, formam uma comunidade, formam uma célula, formam um ajuntamento que vive entre si, abençoando um ao outro, vivendo em harmonia completa. Por isso que quando nós falamos de casa de Deus, estamos falando desse relacionamento íntimo que Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo têm entre si. A ponto de Jesus, homem, enquanto viveu aqui na terra, dizer, eu não faço nada de mim mesmo, mas eu faço somente aquilo que vejo o meu Pai fazer. Amados, Jesus foi elevado aos céus, ressuscitou, está vivendo agora, está sentado à direita do Deus Pai, mas Ele disse, eu enviarei outro Consolador, para que esteja para sempre com vocês. O segredo, esse mistério, amado, não foi revelado a ninguém. Nenhum dos antigos profetas tiveram essa revelação, nenhum dos patriarcas tiveram essa revelação. Abraão, Isaque e Jacó tiveram a revelação do Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é um Deus que fez os céus e a terra, que prometeu a Abraão dar aquela terra a ele e a sua descendência, mas nenhum deles teve a revelação que Paulo teve e escreveu para nós, dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória. O Cristo, o próprio Deus, habitando em mim e em você, quando Ele afirma na sua palavra que Ele vai estar para sempre conosco. Esse é um mistério que esteve oculto por séculos e séculos e que hoje Deus trouxe a você essa revelação. A Bíblia diz, amados, se vocês recusarem ou não atentarem para tão grande salvação, como escaparemos nós? Porque é tão grande a salvação que nós temos, e não custou nada, não poderíamos pagar por ela, apenas nós temos que correr para Jesus, correr para o abraço e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não sei porque o Senhor me ama, mas eu quero ser capaz de te amar também. Quem está entendendo, diga amém. Amados, a casa de Deus, portanto, não é um indivíduo, não é uma pessoa. Embora, como eu falei, nós somos templo do Espírito Santo individualmente, mas nós não somos, na nossa individualidade, essa casa de Deus. Ele habita numa comunidade, num ajuntamento. Salmo 133 diz, ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor derrama do seu óleo, né, como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, né, e ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Aonde existe unidade, aonde existe união, aonde existe um ajuntamento de filhos e filhas de Deus, submissos ao mesmo Pai, submissos às mesmas leis, aos mesmos mandamentos e o mesmo modo de viver, o mesmo estilo de vida, ali o Senhor vai fazer coisas tremendas acontecerem. A Bíblia diz que quando falamos a mesma linguagem, isso é só o começo, nada nos será impossível. Por isso que o diabo fala tanto, faz de tudo para dividir, para fragmentar. O próprio Senhor Jesus disse, uma casa dividida não prospera. Você quer ver uma família? Às vezes eu vejo muito isso em negócios. Às vezes os pequenos empresários começam a trabalhar juntos.
família, está lá o pai, a mãe, o filho, a filha, às vezes já está a nora, já está o genro, já está não sei quem, daqui a pouco é o neto. Então lá todos trabalhando, dando duro. Uma boa possibilidade daquele negócio ir para frente. Agora, quando começa um a ficar com raiva do outro, começa com inveja, começa a arengar, eu estou trabalhando mais do que você, ou eu estou ganhando menos, ou não sei o quê, aí começa a confusão, daqui a pouco um leva um pedaço, outro leva outro, daqui a pouco tem 3, 4, 5 pedaços. Tudo pequeno. Porque a divisão gera esse enfraquecimento. Mas a unidade gera esse lugar onde Deus se agrada de habitar. Um lugar onde Deus se agrada. E quais são as características, irmãos? Eu queria falar hoje para nós. Quais as marcas que nós podemos afirmar de uma casa onde Deus tem prazer de estar. Um lugar onde você tem prazer de estar. Você já foi em algum lugar que você ficou muito satisfeito de ser bem recebido? Você se achou ali tão importante. As pessoas fizeram de tudo para fazer você se sentir bem naquele lugar. Quantos aqui já chegaram num lugar assim? Mas quantos já chegaram num lugar e você percebe que ninguém ali fez nenhuma questão de fazer com que você se sinta bem-vindo? Acho que todos nós já passamos por isso, não é verdade? Algum lugar que ninguém precisa dizer nada, mas você sabe, ninguém presta atenção em você, ninguém te recebe. É por isso, amados, que essa igreja, nós estamos aprendendo, ainda não somos especialistas nisso, mas vamos ser em nome de Jesus, né? Nós queremos dar muito abraço em você que veio aqui hoje, pela primeira vez, mas na segunda vez também, na terceira, na quarta, na 10ª, na 100ª, nós vamos continuar te abraçando, dizendo: você é precioso, querido, você é uma bênção, você é bem-vindo. Porque nós precisamos disso. Como é gostoso a gente chegar num lugar e a pessoa receber a gente bem. Você fica à vontade, não fica? Sim ou não? Você vai numa célula, a pessoa nunca foi naquele lugar, não conhece ninguém, ou conhece só uma pessoa, e aí todo mundo chega e abraça, e diz: seja bem-vindo, e até a gente fica meio desconfiado assim, né? O que esse pessoal quer? Acho que eles estão querendo alguma coisa aí. Não, esse negócio está meio, né? Esmola grande, só que desconfia. Mas não, é porque a gente quer que você se sinta à vontade, você se sinta bem, você se sinta bem-vindo. E é assim que Jesus faz. Jesus vai onde ele é bem-vindo. Jesus vai onde ele é aceito, onde ele é notado, onde ele é ansiado. Você anseia pela presença de Jesus? Lugar onde Deus deseja habitar é uma comunidade onde ele se sente em casa. Um lugar onde ele se sente bem-vindo. Você convida Jesus para estar na sua casa? Você convida Jesus para sair com você de manhã quando você vai para o trabalho? Você convida Jesus para estar no seu negócio? Você pede ao Espírito Santo para te guiar naquela decisão que você precisa tomar? Você acha que Deus está interessado nos seus negócios? Sim ou não? Você acha que Ele está interessado em resolver aquelas pequenas coisinhas ali que está relacionamento com alguém? Você acha que Deus está interessado nas suas finanças? Você acha que Deus está interessado nas suas férias? Mas eu creio que o Espírito Santo está interessado nessas coisas todas, porque Ele tem a resposta certa que eu e você precisamos. Deus está dizendo na sua palavra, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16... habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus está dizendo: eu quero habitar com vocês. O Deus trino, o Deus excelso, o Deus que não precisa de nada, o Deus que é autossuficiente, o Todo-Poderoso, o Deus que é autoexistente, não tem começo, não tem fim, o Deus que é totalmente sem necessidade nenhuma, o Deus que vive em completa unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus que habita no alto sublime trono, que tem o controle do universo sobre seus pés, que nada escapa ao seu controle, que nada absolutamente é maior do que Ele, diz para mim e para você hoje: eu quero habitar com você. A Bíblia diz: Ele habita no alto sublime trono, mas Ele habita também com quebrantado e contrito de coração. Diz que Deus
Resiste aos soberbos, mas habita, mas dá graça aos humildes. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus habitar, dá graça aos humildes, dá graça àqueles que se humilham. A igreja do primeiro século, amados, era essa igreja que sabia dar esse lugar ao Espírito Santo, sabia dar lugar a Jesus. Eram membros que estavam ali se reunindo nas casas, amados. Esse é um segredo da igreja vencedora. Igreja vencedora é aquilo que alguém já chamou de igreja de duas asas. Uma asa são os cultos de celebração, a gente se encontra para adorar o Senhor, a gente se encontra para ouvir a palavra, né? A gente sai do culto de celebração assim, né? Empolgado, dando cusparada de fogo no capeta. A gente sai inspirado, a palavra de Deus vem e entra no nosso coração, né? Aquilo gera fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Mas aí não podemos esperar o próximo encontro, o próximo domingo. A igreja de duas asas, durante a semana, ela tem um encontro nas células, elas se encontram com pequenos grupos, onde ali não vai haver alguém ministrando sozinho. Ali todos ministram uns aos outros, ali todos são servos uns dos outros, ali eles vão praticar os relacionamentos uns aos outros, ali eles vão praticar os mandamentos uns aos outros, e isso é tão precioso. E ali eles valorizam a presença de Jesus, ali eles valorizam a presença de Cristo. Toda célula, todo encontro de célula é um lugar onde você valoriza a presença de Jesus, é um lugar onde você se deixa ser usado pelo Espírito Santo para abençoar seu irmão. Deixa o Senhor falar através de você. Amado, todos os dons do Espírito, exceto um, é para você. Todos os outros não é para você. Todos os outros é para você abençoar o outro. Todos os outros é para você abençoar seu irmão. Por isso que esses encontros são tão preciosos. Embora Deus esteja em todo lugar, Ele é onipresente. Entretanto, a manifestação da sua presença só acontece num lugar onde Ele se sente em casa, onde Ele tem prazer em habitar. A sua célula é esse lugar onde Ele é bem-vindo. Mas uma célula pode se tornar algo muito mecânico. Você segue um roteiro, mas não é essa a intenção da célula. A célula é um lugar onde tem vida, vida em abundância. É um lugar onde Jesus está presente, e onde Jesus está presente, pode contar, vai ter coisa boa acontecendo, vai ter milagre acontecendo, vai ter novidade acontecendo ali, vai ter milagre acontecendo ali, vai ter salvação ali, vai ter edificação, vai ter mudança de vida, transformação, porque onde Jesus está, algo vai acontecer. E onde Ele se sente bem, onde Ele se sente em casa, onde Ele se sente bem-vindo, ali Ele vem e ali Ele abençoa aquele lugar. Lembra da casa de Marta, Maria e Lázaro? Os três irmãos mencionados no Novo Testamento. Eles moravam perto de Jerusalém, numa aldeia chamada Betânia. E Jesus, que passava a maior parte do seu tempo na região da Galileia, ao redor do mar da Galileia, mas de vez em quando ele ia a Jerusalém. E quando ele ia a Jerusalém, ele gostava de se hospedar na casa de Maria, Marta e Lázaro. Sabe por quê? Porque ali Jesus era bem-vindo. Todas as vezes que você se reunir, convide Jesus para estar perto. Jesus, vem aqui nessa reunião da gente. Comece sua célula assim: Jesus, vem aqui hoje. Faça algo que a gente precisa. Algo sobrenatural. Nós somos limitados, mas Tu és ilimitado. Eu não sei quais são as necessidades dos meus irmãos que virão hoje, mas Tu sabes. E se Tu já sabes, Tu também já sabe como revelar isso e como suprir essa necessidade. Então nós te pedimos que o Senhor faça um milagre hoje. Irmãos, que coisa lá maravilhosa, é uma célula que funciona. Uma célula é um corpo de Cristo, é um pequeno corpo de Cristo existindo ali juntos para abençoar uns aos outros. É esse mistério, irmãos, que muita gente não entende. Muita gente por aí falando mal de célula, falando mal não sei de quê, e da visão não sei das quantas. Gente tonta que não entendeu nada ainda, que aquilo é um lugar, foi Jesus que inventou isso, não foi MDA, não foi não sei quem, não foi ninguém, não foi o pastor, né? Teve um irmão que falou um dia desse aqui, um casal falou: acho que esse pastor é muito marqueteiro, ele criou esse negócio de célula. Aí ela descobriu que não,
Não é quem foi que falou isso? Foi Daniel Amaral, não foi? Ele disse ela agora, olha só. Não, não é marqueteiro não, irmãos. Isso é invenção de Jesus. Se Jesus inventou, deve ser bom. Quem concorda comigo? Porque ali, meu irmão, ali nós podemos ser uma bênção na vida uns dos outros. E não é para se encontrar só para ter comunhão, né? Só para ter, que legal a gente estar junto. Não, todas as vezes que nós nos encontramos, precisamos experimentar Jesus. Todos vão experimentar Jesus. Se sua célula não está experimentando Jesus, comece a experimentar Jesus. Peça para Ele estar presente e Ele vai estar. Quem está me entendendo? Seja esse lugar como a casa de Maria, Marta e Lázaro. Marta estava ali. Amados, muitas vezes a gente fala mal de Marta, não é verdade? Eu já falei. Você não falou, não? Falei, essa mulher é muito folgada. Fica reclamando aí de Maria, né? Mas Jesus disse, Maria escolheu uma boa parte. E aí, então, Marta escolheu a pior parte. Mas sabe, Marta não estava fazendo a coisa errada. Ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. É diferente. Aquela não era a hora de estar arrumando a casa. Aquela era a hora de estar aos pés de Jesus. Jesus não estava passando toda hora por ali. Aquela era a hora que Jesus estava ministrando, abrindo o coração dele. E Maria estava lá só bebendo, sentada, ouvindo. Vai ter a hora de você arrumar as coisas, porque tem que arrumar, viu, gente? Eu creio que Jesus gostava da casa de Marta, Maria e Lázaro, porque era uma casa limpinha. Era uma casa arrumada. Não eram ricos, provavelmente. Você não tem que ser rico para ter uma casa limpinha, arrumada. Você pode ser o que você for, mas a sua casa pode ser arrumadinha, não pode? Uma casa que não tem sujeira, monturo, lixo jogado para debaixo do tapete. Porque você sabia de uma coisa? Uma revelação que eu falei no primeiro culto aqui. Onde tem lixo, tem demônio. Não estou falando do lixo que a gente descarta todo dia. Estou falando de lixo que vai se acumulando num lugar, sujeira, imundícia, que vai ficando lá aquelas coisas encardidas, né? Que não limpa mais, aquelas panelas que dá nojo até olhar, aquelas gorduras que fica lá impregnada, né? Alô, estou falando para alguém aí, não? Né? Aquele liquidificador assim, que liquidifica a gordura junto com a vitamina, com o leite, com não sei o quê, sabe? E aquilo é um demônio junto com aquele troço ali. Diga misericórdia. Misericórdia esse negócio, em nome de Jesus. Mas então, amados, esse é o lugar onde Jesus quer estar. Um lugar onde Ele é bem-vindo. Um lugar onde Ele se sente à vontade. E onde é o lugar que Jesus se sente à vontade? É o lugar onde você crer que Ele está entre vocês. É a minha fé. Irmãos, todas as coisas do reino de Deus são acessadas pela fé. É pela fé que nós acessamos. Efésios capítulo 3, versículo 17 diz: habite Cristo no vosso coração pela fé. É pela fé. Quando você começa a orar, você tem fé que o Espírito Santo está aqui te guiando nessa oração, que o Senhor está presente no encontro da sua célula. Eu creio pela fé que Jesus está presente aqui nessa noite, abençoando a sua vida, sendo entronizado nos louvores que nós andemos a Ele aqui, a adoração que fluiu nessa noite, irmãos, que rio poderoso de águas profundas jorrou desse lugar aqui durante a adoração. Você pode ter mergulhado nessas águas e sair do lugar onde as águas não só nos artelhos, mas elas são profundas, águas tremendamente profundas, onde você pode nadar na presença do Espírito Santo. Lugar tão poderoso, pela fé, é pela fé. E o que faz com que Cristo não se sinta bem na sua casa ou no lugar onde Ele é chamado? Uma coisa que entristece muito ou afasta Cristo dos nossos encontros é quando nós vivemos em oposição ao caráter do Espírito Santo que habita em nós. Quando nós desejamos ou queremos dirigir as nossas vidas por nossa própria conta, em oposição ao caráter de Cristo, isso torna
essa convivência impossível. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Irmão, você já pensou em entristecer uma pessoa mais amável, mais doce desse mundo, chamado Espírito Santo? Você gosta de entristecer as pessoas que você ama? Você se sente mal quando entristece a pessoa que você ama? Se você não se sente mal, tem uma coisa errada, né? Precisa sentir, pedir perdão e reatar tudo, né? Agora imagina entristecer o Espírito Santo. Quando ele fala ao seu coração, e o apóstolo continua, versículo 31, ele diz: longe de vós toda amargura. Irmãos, tanta gente amargurada, ressentida, vivendo, gastando suas energias para odiar alguém, ficar amargurado. Ele diz cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Irmão, toda fofoca é malícia, saia fora disso. Todo falatório de alguém, quando você está magoado com alguém, quando você está ressentido com alguém, a nossa tendência, a nossa natureza humana é querer revidar, é querer se vingar, é querer expor aquela pessoa. Quando você vê uma pessoa falando, expondo alguém, você está diante de alguém amargurado, você está diante de alguém que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, precisa ser liberto. Sai fora desse negócio, isso vai matar você. Toda blasfêmia, você fica falando mal, não sei o quê, né? E fica irado, e não sei o que lá, e fica doente, e começa a tomar remédio, gastar muito dinheiro com remédio. Você sabe qual é o remédio mais barato e funcional que existe no planeta Terra? Chama-se perdão. Perdão não é sentimento. Muitas pessoas falam assim: eu não perdoei porque eu não senti ainda. E nem vai sentir, meu amigo, não é sentimento. Perdão, assim como amor, é uma decisão. Existe até um sentimento chamado amor, mas amor não é. O verbo amar é uma decisão que você toma. Catuca o vizinho que está do seu lado aí e diz: ei, você está ouvindo? Catuca aí, vai. Você ouviu o pastor falou? Ou você já está nos braços de Morfeu aí? É. Querido, escute só, olhe para mim, olhe para mim. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. Você vai sair daqui liberto hoje, em nome de Jesus. Você vai sair daqui longe de você. Você vai mandar embora toda a amargura, toda a ira. Você está irado com alguém. E é alguém que fez mal de verdade. O bicho é ruim. A bichota é ruim. Você tem motivos para estourar o pescoço dele, dela. Né? É verdade. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que você quer torcer o pescoço dele, uma mão invisível torce o seu. Tudo que você libera, escute, isso é uma lei. Não adianta o deputado lá federal querer revogar essa lei. Não adianta, não vai conseguir. O que você libera com a sua boca é um bumerangue que vai voltar para cima de você. Se você liberar palavras que abençoam, você vai ser abençoado. Se você libera palavras que criticam, que ofendem, que levantam dúvidas sobre a idoneidade dessa pessoa, se você divulga a má fama dessa pessoa, pode ser até verdade que ela é essa vergonha mesmo, mas essas coisas são bumerangues. Você viu o que é um bumerangue? Aquele negócio que você joga assim, ele sai voando, ele vai voltar na sua cabeça. Então quem fica encrencado com falta de perdão, primeiro a Bíblia diz que Deus não perdoa. Olha o que diz o versículo 32. Antes sede uns para com os outros
benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos... Ô, beleza, e você acha que você merecia ser perdoado? Não, poxa, esse cara não merece, não. Pois é, é verdade, você tem toda a razão, mas você também não merece. Então estamos 0-0, agora 1-1, todo mundo, né? Nenhum de nós merece ser perdoado. Você não merece, eu não mereço. O que eu merecia, o que que era? Jogado de cabeça para baixo no quinto dos infernos. É o que eu merecia. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, irmãos, a graça é melhor que a vida. A graça é maior do que qualquer coisa. É mais do que a justiça. Nós somos muito metidos na justiça, não é verdade? Ah, não, isso é justo. Justo, ele fez, tem que pagar. Ok, você quer trabalhar nesse nível, Deus vai trabalhar com você assim. Por quê? Com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se você é muito justo, não, é justo, é ok, Deus vai dizer, ok, vou fazer a mesma coisa com você. Você pode pagar o preço do seu pecado? Então, meu filho, tá? O que é a justiça? É você receber o que você merece. Isso é a justiça dos homens. Os homens não passam disso. Mas a Bíblia fala da misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? É você não receber aquilo que você merece. Você merecia ser punido, Deus diz, tá bom, eu não vou te dar. Você merecia receber essa punição aqui, mas eu vou cancelar isso aqui. Isso é misericórdia. É alguém que vai lá e tira o processo, fala, não, eu não quero mais que você acuse essa pessoa. Eu retiro a minha queixa e está tudo certo. Isso é misericórdia. Misericórdia é humano. Alguns são misericordiosos. Até a Bíblia diz, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Mas há algo mais excelente acima da justiça e acima da misericórdia, que é a graça. O que é a graça de Deus? A graça é você receber aquilo que você não merece. A graça de Deus diz assim, eu quero te dar, e daí? Mas eu não mereço, pois é, mas eu quero te dar desse jeito. Mas eu não posso pagar por isso, pois é, mas eu já paguei. É isso que Jesus fez por mim e por você. Quando Ele está falando de perdoar, irmãos, Ele está dizendo, eu fiz algo por você que você não merecia receber. Isso é graça. Se você quiser continuar recebendo dessa graça, vá você e faça do mesmo jeito. Porque se você não fizer do mesmo jeito, eu vou tratar você do jeito que você quer tratar os outros. Por isso que a Bíblia diz, antes de você dar lugar a cólera, a ira, a amargura, o ressentimento, a dor de não suportar uma injustiça. Você sabia de uma coisa, querido? Escute só, olhe para mim. Há uma graça de Deus revelada e liberada sobre aqueles que decidiram suportar a injustiça. Não porque são fracos ou porque não podem reagir. Eles decidiram suportar a dor e a injustiça, sabendo que aquele que suportou muito maior dor e sofrimento e injustiça, foi capaz de suportar indo até a morte de cruz, e depois foi glorificado e está assentado à destra do Deus Pai agora. Eu também posso, eu quero morrer com Cristo nessa mesma decisão de ser crucificado com Ele. E por causa dessa identificação com Cristo, eu agora posso receber a glória que foi revelada através dele. E não é porque eu posso, não é porque eu consigo, porque isso não é humano, isso é sobrenatural. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que se identificaram com Cristo na sua morte, também vão receber o galardão que Cristo recebeu. Que amado, você já viu uma pessoa amargurada a vida inteira? Que coisa horrorosa é conversar com uma pessoa dessa. Ela destila ódio, mal. Ela sai pelos poros. Ela é uma pessoa desagradável, sim ou não?
os cabelos começam a cair, dá problema nos órgãos, não sei das quantas. Começa as coisas a se complicar. Quem está me entendendo? Eu já podia parar nesse texto aqui, queridos, e a gente ir para casa. Deus está falando com alguém aqui hoje. É dia de você ser liberto dessa armadilha de Satanás. Isso é uma armadilha do inferno. Isso é uma cilada do capeta. Que prende tantas pessoas nessa área da sua vida. E elas não prosperam. Elas não vão adiante. E elas ficam botando a culpa em alguém. Foi alguém que fez. Foi o ex-marido, foi a ex-mulher, foi o filho que foi ingrato, foi o sogro que não fez o que devia fazer, e tantas coisas mais. Na verdade, o que importa não é que o negócio é entre você e os outros. Esse negócio é entre você e Deus. Perdão não é um negócio entre você e os demais. Perdão é um negócio entre você e Deus. Ele está dizendo, como Cristo vos perdoou, perdoem-se vocês também mutuamente. E sejam tratados dessa maneira. Todas as vezes que você ora pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, ou perdoa o pecado tal e tal e tal e tal, Deus prontamente lhe perdoa, porque você já perdoou a quem lhe ofendeu. Quantos estão me entendendo? Hoje é dia de você tomar essa decisão. Longe de você todas essas coisas, mas rapidamente, só mais duas características da casa que Deus deseja habitar. Segunda característica é uma comunidade onde Cristo pode se expressar plenamente. A sua célula é esse lugar onde Cristo se expressa plenamente. Um lugar onde Ele pode dizer o que Ele quiser dizer. É um lugar onde Ele pode manifestar a sua vontade. É um lugar onde Ele pode manifestar curas e milagres. É um lugar assim na sua célula. Amém? Diga, profetize. A minha é. Se não é, vai ser em nome de Jesus. Porque Ele deseja, o versículo ainda de 2 Coríntios 6,16 diz, e entre eles andarei. Olha o desejo de Deus, andar entre nós, viver entre nós. É o mesmo verbo que foi utilizado lá em Levítico, quando Deus diz, eu desejo tabernacular com vocês. O tabernáculo de Moisés foi construído no meio das 12 tribos, exatamente no meio. As tribos ficavam acampadas ao redor, porque ali no lugar santíssimo, em cima da Arca da Aliança, havia uma manifestação de Deus, onde Ele estava dizendo, eu desejo habitar entre vocês, eu quero habitar com vocês. Isso aconteceu, amados, no nível de revelação extraordinário, quando Davi construiu o tabernáculo e ali colocou ao redor da Arca da Aliança equipes para ministrar 24 horas por dia. Eram 24 equipes, 12 pessoas em cada equipe, de modo que durante todo o dia, toda a noite, toda a madrugada, qualquer dia da noite, qualquer dia da semana, qualquer pessoa podia ir ali no tabernáculo de Davi, que ele ergueu em Siló, e ali havia sempre adoração, havia sempre uma equipe adorando, louvando, declarando a palavra. Ali havia sempre pessoas ministrando. Essa é a vontade de Deus, que nos nossos encontros, amados, sejam esses lugares onde todos nós ministramos, porque somos sacerdotes. Você é um sacerdote, você pode ministrar. Diga para o seu vizinho, você é um sacerdote. E a terceira e última característica é uma comunidade onde Deus é a autoridade suprema e nós nos tornamos o seu povo. Quando Deus diz, amados, está dito, você não questiona. E aí Ele diz, eu serei o seu povo. Aliás, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a terceira coisa que Deus deseja para que essa casa seja edificada, é que Ele seja respeitado e honrado como a maior autoridade entre nós. Não existe nenhuma outra autoridade maior do que Deus, amados. Não existe nenhuma outra cartilha, nenhuma constituição, nenhuma filosofia. O Supremo Tribunal Federal do Brasil não tem mais autoridade do que a palavra de Deus.
Congresso brasileiro não tem mais autoridade do que a palavra de Deus. O Congresso da União Europeia não tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum ditador, nenhum presidente, ninguém, nada nesse mundo tem mais autoridade do que a bendita, eterna e santa palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática nas nossas vidas. Quem dá glória a Deus, diga obrigado, Jesus, por essa bênção. Portanto, amados, nessa noite, quero dizer a você uma coisa. A casa que nós estamos edificando é uma casa onde Deus deseja estar ali. Ele deseja estar no nosso meio. A casa que estamos edificando é uma casa onde Ele pode falar livremente. Nós não estamos impedindo o Espírito Santo de ministrar entre nós. Aliás, nós o convidamos para ser o nosso pastor. Tenho orado muitas vezes assim: Senhor, Espírito Santo, Tu és o pastor dessa igreja. Venha me pastorear. Venha pastorear esse rebanho. Eu não sei fazer isso, mas Tu sabes. Tu sabes como ninguém. Eu não sei, eu não conheço as necessidades das ovelhas, mas Tu sabes todas elas, cada uma delas. O Senhor sabe de tudo. Então o Senhor pode suprir num nível que eu nunca poderia suprir. E Ele está fazendo isso. Eu sei que Ele está pastoreando você, querido. Deus está pastoreando sua casa, sua família, em nome de Jesus. E essa casa é o lugar onde Ele é a autoridade suprema. E nós nos tornamos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Que os nossos encontros de célula nunca mais sejam os mesmos. Eles todos sejam lugares onde experimentamos Jesus. Onde comemos e bebemos de Jesus. Onde ouvimos o Espírito Santo e obedecemos a sua voz. Onde nos deixamos ser usados por Ele para abençoar a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração em nome de Jesus.